One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe Zena do Carmo, para contar tudo aqui sobre a gastronomia indígena. O chefe Zena recebeu diversos títulos, diversos prêmios, então vai ser uma honra a gente conversar com o chefe, saber um pouco das receitas, das comidas nativas, então vai ser muito legal. Tudo bom, chefe? Tudo bem, prazer imenso estar aqui com você. Muito legal, chefe. Obrigado aí, viu, por aceitar nosso convite. Vai ser muito legal falar um pouquinho aí da nossa gastronomia e conhecer cada vez mais, né? O chefe, para os ouvintes, o chefe está em Santarém, no Pará, vai contar tudo pra gente, falar um pouquinho aí também de Alter do Chão, né? Esse paraíso aí tão pertinho lá de Santarém também. Então vai ser muito bacana a gente conhecer bastante, tanto de gastronomia, um pouquinho de turismo, né? A gente conhecer um pouquinho aí mais o nosso Brasil. Turismo gastronômico, né? Turismo gastronômico, exatamente. Ô chefe, mas conta um pouquinho da sua história, como você teve essa presença na culinária, na gastronomia nativa, nessa parte tão legal. Eu sou o Zena do Carmo, eu sou descendente pela quarta geração da etnia Parintins no Amazonas, por parte da minha mãe, e ainda estou naquela fase de identificação, porque eu já fui nascer já fui nascer no Amazonas, mas na margem esquerda do Amazonas. O contato com a minha tribo, realmente, com a minha etnia, eu não tive. Tive contato com outras etnias, mas não tive com a minha. Então, eu desenvolvo um trabalho de gastronomia nativa. Eu acredito que seja a nova tendência gastronômica do planeta, se não for devido à sua alta complexidade saudável, né? Eu digo assim, da sua vantagem de ter uma alimentação saudável, né? Extraída diretamente da mãe natureza, sem passar por agrotóxicos, sem contato com nada. Inclusive, muitos produtos você pode ter até no fundo do seu quintal, da sua residência. Então, é um produto 100% natural, e eu trabalho com esse tipo de segmento da nossa gastronomia nativa. Entendi, que bacana, chefe. E também você recentemente ganhou na França, né, como embaixador da gastronomia nativa, e recentemente um Sim. prêmio na América Latina, né, e Caribe também. Isso, eu comecei a minha carreira gastronômica já tem uns 20 anos, mais ou menos, mas sempre cozinhando assim, para amigos, para parentes, fazendo aqui e ali. Eu era chamado para fazer algum tipo de prato diferenciado. E aí aconteceu um concurso de gastronomia, onde eram 15 chefes de gastronomia que se chamar Cozinha Tapajós, e eu me inscrevi para esse concurso. Agora, esse concurso tem uma coisa muito interessante, de grande valor para mim, porque quando eu fui participar desse festival, desses concursos de gastronomia, eram 12 chefes de renome, sabe? De Sim. pessoas altamente graduadas aqui da nossa região, e esse concurso foi aberto ao público. Agora, eu não tinha dinheiro para participar, e aí uma pessoa me disse, olha, entra nesse link e faz teu cadastro. E eu participei, fiz o meu cadastro, e aí passei, aí tá. Aí no dia do concurso, que foi lá em Alter do Chão, no dia do concurso para Alter do Chão, eu não tinha dinheiro para ir para Alter do Chão. Nossa. Eu estava sem dinheiro, não tinha dinheiro, né? Sim. Não tinha nada. Aí o que é que eu fiz? Eu fui com um amigo meu, perguntei dele se ele podia me vender 8 quilos de peixe para eu participar de um concurso. E aí ele disse que não, porque ele não me conhecia. 8 quilos de peixe para eles há 3 anos atrás era um valor expressivo. Aí eu disse que eu ia participar de um concurso, mas que eu iria pagar para ele quando eu recebesse. Só que aí eu fui embora. Eu já ia embora de bicicleta, eu ia para o mercado tentar conseguir com outro amigo, né? Sim. Aí quando o telefone toca, ele disse, não, cara, eu vou apostar em você, eu vou te ceder esses peixes. Aí ele me cedeu. Aí eu não tinha tempero. Aí eu fui numa comunidade aqui e falei com a Dona Paixão, a senhora não quer me ceder umas ervas para eu participar de um concurso de gastronomia que vai acontecer lá em Alter do Chão? Aí ela disse, meu filho, você pode ir aí escolher o que você quiser. Então, algumas ervas os passarinhos comem e deixam pela metade, aí não presta para venda. Eu comecei a catar essas ervas que o passarinho tinha comido, né? E levei trouxe uma certa quantidade. Aí eu já tinha o peixe, mas aí eu não tinha os outros ingredientes, como farinha, essas coisas. Aí eu emprestei também. E eu fui com o meu ex-patrão e pedi dele emprestado R$200. Ele só me emprestou
100. Aí na minha última empresa onde eu tinha trabalhado, eu fui emprestar 150, a mulher emprestou 50. Aí eu tinha 150. Aí foi como eu comprei de tempero. Para chegar em Alter do Chão são 40 minutos de ônibus. Aí eu não tinha como ir carregando aquele montoeiro de coisa. Sim. Aí eu conheci um delegado, que era delegado lá na hora, né? Na época lá era delegado da comunidade. E ele mora aqui na cidade, a uns 3 quarteirões da minha casa. Aí eu liguei para a esposa dele, aí ela disse, olha, o Luiz já foi, já deve estar no meio do caminho. Mas liga para ele. Aí eu liguei, aí ele me atendeu, e aí eu disse, Luiz, eu vou participar desse festival de gastronomia lá em Alter do Chão. Só que eu não tenho como ir, tu não pode me dar uma carona? Aí ele disse, tá bom, eu tô passando aí contigo. Rapaz, aí ele chegou lá numa caminhonete da Polícia Civil. Aí pararam lá na frente de casa, aí eu embarquei tudo. Embarquei Nossa. roupa, embarquei peixe, embarquei tudo e fui. Aí eu prometi para ele, bem assim que terminar esse festival, eu vou cozinhar para você e para sua equipe do delegado, né? Sim. Independente de quem ganhar. Cara, aí ficou com aquele negócio. Aí ele me levou para lá, para perto dos morto de feliz, sem nada, cara, só com Nossa. R$ 150. Aí, então, como a minha alimentação é uma alimentação que não precisa temperos sofisticados, é temperos naturais, aí eu fui, né? Fiquei numa residência lá, também me cederam uma residência, aí eu passei um dia trabalhando. O concurso era à noite. E foi 3 dias de concurso. Caramba. 3 dias. Era porque eram muitos chefes, eram 15 chefes. Eram 15 chefes e mais 13 chefes convidados de Puxa. fora. Sim. Foi um mega evento, sabe? Aí eu fui, cara, Deus no comando, sempre pedindo ajuda de Deus para ele me dar sabedoria e cuidar das minhas mãos para que eu pudesse fazer as coisas maravilhosas. E eu fui. Graças a Deus, eu vendi 240 pratos no festival. E um dos critérios que era para você ganhar o festival, o concurso, era ter regionalidade, quantidade de pratos vendidos e usar os insumos naturais, entendeu? Você tinha que criar um prato. Então, aí eu criei o pirauaçu, que foi o pirauaçu na língua indígena, quer dizer peixe grande, que eu fiz com filhote, né? E aí eu criei esse prato. E então, eu já usava cocá, essas coisas, aí pronto, aí foi. E aí ganhou o prêmio. Aí foi, quando terminou o festival de gastronomia, tinha uma televisão de Belém do Pará que estava fazendo uma cobertura lá. Eles me Sim. encontraram descansando num local assim, e aí eles foram me entrevistar. Você é o chefe Zena? Tal? Eu digo, sou eu. Aí ele falou, poxa, tantas vezes eu tentei ir na sua barraca comer o peixe e eu nunca conseguia porque toda hora acabava, toda hora acabava. Aí ele foi entrevistar, né? Você pode Sim. contar um pouco da história? Como foi para você chegar aqui? Aí eu falei assim, olha, meu amigo, para eu chegar aqui, a minha história foi dolorosa. Estou todo endividado lá na cidade. Tudo que eu comprei tá endividado lá na cidade, eu tenho que pagar. Aí ele disse, meu Deus, você comprou tudo fiado. Foi porque eu não tinha dinheiro. Eu vim aqui até de carona com a polícia. Aí ele fez a entrevista comigo, aí ele disse bem assim, eu posso fazer... Aí ele se afastou assim, né? Foi conversar com, acho que o diretor, não sei o que era, eles falaram assim, a gente vai fazer um negócio com você. Se você prometer fazer um prato exclusivo para nós, para nossa equipe, para a gente contar passo a passo esse prato, a gente vai custear todos os teus gastos lá na cidade. E aí, mano, aí eu já não dormi mais. Aí eu já Que não dormi história, mais. hein? Que história Aí bacana, eu nossa. fiquei assim encantado. Aí quando foi no outro dia de manhã cedo, a gente veio para a cidade, né? Aí em cada lugar que eu participei, que eu fui, eles entrevistavam aquela pessoa, assim, por exemplo, você conhece esse cidadão? Você vendeu peixe para ele? Foi verdade que você vendeu o peixe fiado? Aí Sim, sabe? sim. Nossa, aí fez aquela retrospectiva, né, de toda a história, né, de como foi, tudo. Aí ele chegava, olha, tá aqui, quanto que é a dívida dele? É X, tá aqui, estamos pagando. A gente ia para outro. E assim foi até completar todas as minhas dívidas. E aí nós fomos para Alter do Chão novamente. Lá eu preparei o prato, Pirauaçu, e eles fotografaram, filmaram, fizeram matéria. Nossa, aí levaram para Belém para editar, né? Que legal, que legal. E no dia seguinte eu fiz a comida do delegado e todos Isso que eu ia te perguntar. Aí você também fez a comida lá que você tinha prometido, né? Aí no outro dia eu fiz a comida do delegado lá que tinha lá, Opa, né?
Que E o legal. delegado e a equipe dele, ele acabou convidando outras pessoas, aí foi aquela rodada de gente, cara, e foi uma coisa assim que não tem preço isso, sabe? Foi muito sucesso. E hoje a gente se tornou amigo, eu e o Sim. delegado e toda a família dele, então a gente se tornou amigo de parceiro mesmo, muito legal. E essa foi o meu começo. Quando você ganhar, quem ganhasse o festival Cozinha Tapajós iria ganhar um prêmio de uma passagem para São Paulo. Então, o prêmio era para São Paulo. Só que, quando me deram a resposta, quando me deram a notícia, eu imaginei que São Paulo fosse para eu passear, curtir. Aí, nada, mano. Era para participar do Festival Fartura de Gastronomia em Puxa, São Paulo. outro Aí evento. eles entram em contato comigo e disseram, não, chefe, a gente quer esse prato que o senhor criou aí, porque está todo mundo salivando ele aqui, porque é um peixe com um amendoim, então todo mundo quer saber como é que é esse peixe. Caramba. Aí eu levei bastante insumo para São Paulo, né? Aí o Festival Fartura são 3 dias de alimentação, são 3 dias de comida. Aí eu fui, ou bonito, são 3 dias entre o início e o término. Aí eu levei o prato, fiz uma filmagem lá com eles também, teve televisão, tudo ao vivo, para mim tudo aquilo era novidade, eu não sabia como me comportar, aí, então foi preciso pegar um pouco de treinamento. E assim, foi uma abertura na minha carreira, né? Porque eu conheci muitos chefes diferentes, muitos chefes Sim. internacionais, fiz live, bati a foto no aeroporto, bati a foto no restaurante, em ônibus, e todo mundo queria bater foto comigo. E eu achei super interessante isso. Aí acabou ficando bastante conhecido, né? Abriu, É, você falou, abriu as portas, né, chefe? Abriu as portas. Aí, ó, aí quando eu já estava no segundo dia do festival, que eu preparei o meu prato, eles mandaram me chamar. Eles falaram bem assim, cara, o teu prato ficou entre os 3 melhores pratos do Festival de Gastronomia do Fartura de São Paulo. Mano, eu não sabia se eu flutuava, se eu andava, porque, Nossa, poxa, você saindo de dentro da mata e de repente ganhando novos horizontes, né, ganhando com pelo, certeza. pelo, pelo, pelo seu trabalho. Não tem preço, né? Enfim, e aí um chefe de gastronomia falou bem assim para mim, Zena, aproveita que tu tá nesse teu período de celebridade, investe em você, porque ninguém mais vai investir em você, a não ser você mesmo. Só que assim, por falta de um emprego fixo, alguma coisa assim bem mais profunda, eu acabei duvidando da minha capacidade, né? Antes das eleições para presidente, as eleições para presidente já ia ser no domingo. Aí, uma semana antes, eu recebi uma mensagem no meu celular, tudo em inglês, eu não sabia o que era. Aí eu joguei para o tradutor e liguei para pessoas me ajudarem a traduzir. Era um convite para eu participar do 4º Congresso de Gastronomia Internacional que aconteceu em Santo Antônio, Texas, nos Estados Unidos. Olha, E aí foi quando caiu a ficha. Eu não tinha investido em mim como o chefe tinha me falado. Ou seja, eu não tinha passaporte. Eu não acreditei no meu potencial. Eu nunca imaginei que eu fosse. Assim, eu nunca imaginei que alguém iria me ver, me enxergar, conhecer meus pratos, conhecer meu trabalho. Então, eu nunca apostei nisso. Eu imaginei que eu ia ser mais uma pessoa no anonimato, assim, por eu ser uma pessoa da mata, por eu ser um descendente indígena, por eu ser uma pessoa, assim, que ainda não tinha aquela envergadura, assim, entendeu? Então, eu imaginei que eu fosse sempre, assim, só mais uma pessoa. Mas eu sempre pedia para Deus me dar sabedoria. E tudo que aconteceu na minha vida, sempre eu pedindo para Deus e agradecendo a Deus por tudo. E aí o que é que aconteceu? Meu primeiro emprego, eu tirei meu passaporte. Hoje eu já tenho o passaporte. Aí eu comecei a trabalhar, fazer esses meus pratos e postava, fazia meus pratos e postava. Aí um chefe de São Paulo também fez uma live comigo, e daí, depois dessa live, aí já foi live com Portugal, live com a França, live com Espanha, já foi, aí pronto, aí a minha vida decolou, e hoje eu estou aqui, e nesse período eu recebi alguns títulos, embaixador da gastronomia nativa internacional do Brasil. olha, que bacana. E aí eu recebi essa carta também da Espanha, e junto com essa carta o convite para eu participar do 5º Congresso de Gastronomia Internacional, que iria acontecer no México. Se não fosse a pandemia, a gente estaria todo mundo lá ao vivo, né?
fazendo tudo. Ô, chefe, eu queria comentar um pouquinho, você estava me contando que é muito legal, né? E muito bacana, nossa, conhecer todo esse início aí que você comentou, né? Não tem Uhum. preço, muito bacana. E você estava Não comentando tem. que você faz muita coisa assim, que tem um trabalho muito legal com as outras comunidades, né? Com as comunidades indígenas, Sim, troca de informação. Conta um pouquinho pra isso. gente. Por exemplo, nós temos aqui uma comunidade, você tem que atravessar do rio 7 horas de barco, mais 17 quilômetros para dentro da mata. Nossa, Lá nós temos a comunidade do Rio Arapiuns, da etnia Tapajós, dos Tapajós. certo. Que o rio Tapajós, que banha a nossa cidade, foi em homenagem à etnia Tapajó, que existia aqui. Sim, Então eles fizeram lá o segundo festival indígena, e na qual eu fui convidado, e lá eu aprendi muita coisa com eles, e a gente faz essa troca de conhecimento. sim. Paralelo a essa comunidade, a gente vai em outras comunidades visitar também, que é o mesmo roteiro do barco, né? Então você Sim, se aproveita e passa em outras etnias, é, outras outras comunidades. comunidades e vai trocando essa experiência, né? Então, a gente verifica, por exemplo, como é que a pessoa faz uma galinha caipira, como é que ela faz um peixe, como é que ela faz uma caldeirada, como é que... Então, quando você vive na cidade, você tem uma comida quase que mecânica, quase que um sabor que você coloca nela por produtos até mesmo industrializados. Sim, Até certas cores que você coloca em determinado alimento, você pega uma tintura comestível, você coloca alguma coisa que dê vida. Quando você faz essa imersão nas comunidades, você sente o sabor da peixe, você consegue distinguir peixe aquele que você está comendo só pelo sabor. olha, Você consegue distinguir as verduras que estão sendo usadas, entendeu? que bacana. A pimenta do reino que eles colocam, que é pisado na hora. Aqui a gente não usa moinho, é pisado. Pisado é aquela linguagem que a gente chama de que você pila no pilão, né? Então é pisado, a gente pisa, é usada essa linguagem. Então você usa, na hora, você coloca aquele produto na hora. O peixe, às vezes o peixe vem se batendo ainda, você vem na envira, vem se mexendo, fresquinho, né? Fresquinho. E você estava comentando, chefe, que também tem da parte das castanhas, né? Assim, você tira o óleo, né? Os óleos das castanhas, né? Sim, sim. Por exemplo, a gente tira primeiro, por exemplo, a castanha do Pará. Você já ouviu falar da castanha do Pará? Sim, sim. Sim. Para falar a verdade, o nome certo dela é castanha da Amazônia. Ela não é castanha do Pará. O problema é que na época do Grão-Pará, apenas Belém tinha uma empresa que processava a castanha. A castanha ela é um ouriço, É um ouriço, você tem que quebrar o ouriço, dentro do ouriço tem a tirar as castanha, castanhas, e da e castanha você dentro tem da que castanha, quebrar para tirar a amêndoa, né? amêndoa. É complicado. Então, era mandado da Amazônia para Belém, aí ficou castanha do Pará, por tudo partia de Belém, né? Entendi. Que antigamente o Amazonas fazia parte do Pará. O Pará era toda essa imensidão, depois que foi dividido. Então, então a castanha você processa a castanha, e aí depois você tira o leite, separa o leite, e aquele bagaço você faz milhares de coisas até o infinito da sua mente. Nossa. Daquele bagaço você faz farofa, você faz a farinha, você coloca na tapioca, coloca na pizza, coloca em bolo, coloca em tudo que você imaginar, aquele farelo. E depois do leite, você vai passar por um processo de decantação para separar a gordura da água, do líquido, Sim, do leite. do leite. E Olha, aí depois que você pega ela vai transformar numa pasta. Aí depois você raspa aquela pasta, aí leva para o fogo para ele se transformar no óleo. que interessante, que bacana. E das frutas assim mais gordurosas, como abacate, você comentou que faz o azeite, né? Aqui nós temos o abacate, nós temos a bacaba, que é uma fruta muito gostosa também, que transforma, ela é muito gordurosa. Nós temos o buriti, uma fruta muito rica, muito gostosa, muito saborosa, que também tem bastante gordura. O açaí também, o açaí. E aí a gente transforma também o leite, né?
O leite você transforma, você retira o leite, não ferve. Você põe ele para descansar durante 3 dias para ele se transformar em coalhada. Aí depois que ele se transforma em coalhada, você vai raspando por cima da coalhada, ele cria aquela capa de gordura. Aí você raspa. Aí quando você já tem uma certa quantidade, você leva para o fogo ou então você bate para ela se transformar em manteiga. Você bate, 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 bate com uma colher ou um garfo até ela se transformar ela receber um outro processo, né? Ela vai entrar num outro Sim. processo que você usa como manteiga e como óleo para suas frituras, para os seus pratos, para a sua gastronomia. Nossa, então tem muita coisa que se aproveita então da castanha, né? Nossa, tudo. Por exemplo, a castanha, aquele ouriço, você usa para tirar fogo, você usa para espantar carapanã. Putz, desculpa a ignorância. O que que é o carapanã? O carapanã vocês chamam aí de pernilongo. Ah, pernilongo. Ah, tá. Ah, ajuda a afastar, então, ajuda a afastar essa. É porque ele não pega fogo, ele fica liberando aquela fumaça, entendeu? Ele cria fumaça, ele não cria chamas, ele cria fumaça. Então a gente usa isso daí como um O repelente repelente aos mosquitos, natural. natural aos É, mosquitos. Ô, chefe, peixe também tem uma variedade imensa nós também, temos né? aqui uma biodiversidade muito grande, né? Nós somos banhados por 2 rios imensos, de uma imensidão muito grande, que é o Rio Tapajós, que banha a cidade pela margem direita, e o Rio Amazonas, que cruza a cidade, faz uma curva bem na frente da cidade, para o lado esquerdo, e é onde é banhado a cidade pelo lado esquerdo com o Rio Amazonas. E engraçado é que elas não se misturam, Não se misturam, né? Eu vi essa não se reportagem. misturam. É parecido um pouco com Manaus também, né? O encontro das águas, assim, que não se É, mistura, né? Pela Rio densidade da Negro e Solimões, água, com a temperatura densidade da água. a temperatura também, porque o Tapajós ele é mais verdinho, né? Assim, bem mais clarinho. E o Amazonas é um pouco mais terroso, né? Sedimento, né? Como o Amazonas ele é um rio muito forte, muito pesado, quando ele vem descendo, ele vem trazendo tudo que ele tiver pela frente, entendeu? Aí ele empurra o Tapajós para cá, para o lado da cidade. Aí ele cruza e aí fica uma linha divisória assim, não se misturam. Aí como o Tapajós é esverdeado e o Sim. Amazonas é cinza e meio assim, meio marrom, eles não se misturam. Aí dá para você ver a faixa cria. Que legal. E de peixe, assim, tem filhote. Pirarucu também. Pirarucu também tem aí também, pirarucu? Tapajós, ele detém um peixe diferenciado do Amazonas, entendeu? Então, o Rio Tapajós, ele não tem peixe de grande porte. Ah, são peixes menores. Somente o Rio Amazonas tem peixe de grande porte. Por quê? Devido à sua cor, à sua densidade, os sedimentos que tem nele, o que vem de vida nele, de proteína, de tudo que vem do Amazonas. Então os peixes se alimentam dessas propriedades, né? Entendi. Aí sim, os peixes do Amazonas são um espetáculo, né? Uma coisa de louco. Cada um com seu sabor muito tradicional, muito peculiar, e que você não tem como resistir ao sabor do peixe. Nós temos aqui, por exemplo, os peixes de grande porte. Nós temos o pirarucu, peixe de 4 metros, cento e poucos quilos. Aí nós temos o filhote, que é até 1,70 m, 180 quilos, ele é filhote. Depois que ele passa desse tamanho, já é piraíba. Aí ele vai chegar a 250 quilos. Você imagina aí um peixe de 250 Nossa. quilos de água doce. Ele é um dos maiores. Esse é um dos maiores, né? É o maior peixe. Entre os maiores peixes que nós temos na nossa região, né? É a piraíba, que é pescado assim no Rio Amazonas, aí, altas profundezas, tipo assim, de 70 metros para baixo. E tem a pirarara também, né? Todos esses peixes que nós temos aqui, eles já são nomes indígenas, né? Então, a pirarara é um que cresce aí em torno de 1 metro, 1,5 m mais ou menos, pesa seus 130 quilos. É um peixe lindo, colorido, amarelo, Nossa. vermelho, uma tonalidade de cor linda. É um peixe muito gostoso. A proporção da boca dela é imensa. Quando ela abre assim, imagina assim sei lá, uns 40 centímetros de envergadura, assim, de abertura de boca. Nossa. Então, e ela se alimenta de sucção, né? Ela suga as coisas. Ela não tem dente,
não mastiga. E aí, chefe, tem muitas técnicas que são bacanas, né? De fazer o peixe na filha de bananeira. Por exemplo, a gente está falando de técnica, a própria técnica de pegar esses peixes, elas são também muito diferenciadas. Por exemplo, esses peixes de grande porte, a gente pega ele com espinhel, né? Espinhel é uma técnica de pesca indígena que consiste de você ter um anzol de grande porte e um peixe, onde você vai colocar um peixe assim no anzol que você encontre um espaço onde ele não vai morrer pelo espeto do anzol. E aí você amarra uma linha grossa, tipo assim, 20, 30, 40 metros, e solta o peixe. Aí o peixe vai embora. Então, por ele ficar se movimentando, essa linha fica esticada. Aí, a hora que o peixe vem e come, ele vai ser fisgado e aí essa linha vai embora. Então, quando você for ver a linha no outro dia ou de hora em hora, você vai ver que a linha tá. Aí tem um peixe grande nele. Então, ele é fisgado desse jeito. Para você pegar esse tipo de peixe, precisa desse tipo de procedimento. Para pegar peixes menores, aí você já usa, por exemplo, nós temos uma técnica indígena que tem a malhadeira, mas nós temos uma que você faz um curral, você faz um cercado quando a maré baixa, você faz um cercado, e aí quando a maré enche, o peixe adentra lá e depois não sabe sair. E aí a gente vai e vai lá e pega o peixe, Que entendeu? bacana. A primeira técnica, então, é como se fosse, teoricamente, uma vara que vocês deixam... Não, você amarra ela numa árvore, você faz assim, você pega um monte de moita de capim, aí você amarra ela Certo. e deixa Ah, lá, entendi. Ah, entendeu? entendi. Entendi. Vai deixando essas... E vai deixando ali. Quando você vê que tá bem É, esticada, é que teve algum é que peixe ele que foi pegou. fisgado. Foi fisgado. Que Uhum. interessante. Aí depois nós temos a malhadeira, que é para pegar peixe pequeno. Nós temos o espinhel, que é uma prática de pesca, onde você tem vários anzóis numa linha esticada. Por exemplo, você estica uma linha de 30 metros e a cada espaçamento você coloca um anzol, uma isca, entendeu? Que Então, bacana. a probabilidade de um peixe fisgar um dessas iscas é grande. Se chama espinhel. Espinhel, tem bastante técnicas, né? Assim, para cada É, tipo de peixe. Ah, se é um peixe menor, vou usar esse tipo de técnica aqui, né? O outro peixe maior é tal. nós temos o arco e flecha para peixes que vivem praticamente submerso, né? Por exemplo, o peixe quando você tá numa canoa em pé, que você vai pescar de flecha, você tem que pescar em pé. Então você fica em pé e o peixe ele reflete com a luz do sol, entendeu? Aí que dá para enxergar, assim, no reflexo, né? Por ele ter uma escama brilhosa, então ele reflete que nem um espelho com a luz do sol. Então é só você flechar, você faz um cálculo ali entre a cabeça e o rabo e Aí dá aonde um acertar. acertar, pegou. E tem uma linha nessa flecha, assim? Sim, ela tem uma linha, ela tem um bico, que pode ser feito de madeira ou pode ser feito de ferro, e ela tem um bico, um retorno onde ela não sai. E uma linha amarrada entre o bico e a flecha. Então, quando o peixe é fisgado, aí ele tenta ir para o fundo, ele não consegue porque a flecha é de um material que flutua. Ah, entendi. Uma coisa interessante é que quando você vai sair para pescar, por exemplo, dependendo da lua, dependendo do dia, dependendo da claridade, você tem determinado tipo de peixe para determinada situação, entendeu? Por exemplo, nós temos os peixes que quando chove, só dá aquele tipo de peixe. Quando a lua tá brilhosa, a gente consegue pegar determinado tipo de peixe, Ah, tem tudo a ver entendeu? com o clima, Com a força da lua, com a força da lua, a força da lua, maré, a assim, força da tudo. lua. A força da lua é a nossa a nossa mãe aqui que diz o que tá, que você faz, o que não faz, como é que faz, entendeu? Olha aqui, que bacana, que bacana. Não sabia dessa parte de que tem peixe, determinada É, lua, ele vem ali para ser feito. Muito legal. Ô, chefe, e essa parte de madeiras, assim, de lenhas, assim, também está falando que é bem legal, né? Para a parte de defumação também, de dar um gosto pois diferente. a gente vê muita coisa defumada nas grandes metrópoles, né? Mas são defumada com produtos não convencionais, por exemplo. A defumação de produtos, ela já vem dos nossos antepassados. Por exemplo, cada fogão a lenha que tem nas comunidades sempre tem uma vara esticada e lá nós temos tripa, nós temos manta de peixe,
manta de carne, manta de alguma coisa, aí aquele calor com as madeiras que você colhe, e aí ele vai defumando, além de você fazer os seus pratos, ele vai defumando ali tudo que tiver naquelas mediações. Por exemplo, a gente usa madeira de caju, de cajueiro, nós usamos madeira de goiabeira, nós usamos madeira de taperebazeiro, nós usamos madeira assim, de frutas, né, que às vezes elas caem com o tempo, ou então raio tinge e derruba a árvore, a gente vai lá e cata, e aí você fica botando no seu fogão a lenha e acaba ela fazendo o seu prato, cozinhando o seu almoço, o seu jantar, a sua alimentação, e ao mesmo tempo está defumando alguma coisa que você deixa ali. Porque se tem uma coisa que nunca se acaba, é fogão em comunidade. Comunidade que você for, em cada maloca, em cada casa, você vai ter um fogão a lenha que nunca se apaga, o tempo todo fumaçando. Fumaçando, defumando Então, o animal, né? defumando alguma coisa. E aquele cafezinho gostoso, né, mano? Feito naquela fogão a lenha, às vezes aquele cuscuz, cuscuz não, digo Nossa, assim, aquele bolo de macaxeira feito naquelas grelhas antigas, puxa na vida. madeira. E tem uns pratos muito interessantes, né, que você comentou, né, que tem o pirarucu, o airumo, né, que é o peixe com doce de banana, né, que é De muito banana. que é muito famoso, né, nesses pratos que você desenvolveu. Esse prato que eu desenvolvi foi baseado na nossa técnica deixada pelos nossos antepassados, ou seja, quando a gente ia comer peixe, a mamãe enterrava uma banana, aquelas bananas chamada banana da terra, né, aquelas bananas grandes. Sim. Você pega aquelas bananas bem, bem maduras e aí você enterra na brasa para ela assar por dentro. Então, eu peguei essa técnica, trouxe para os nossos tempos modernos. Eu não mudei nada, apenas agreguei a ela a introdução de mecanismo, né? Apenas isso. Mas a técnica foi o que meus pais ensinaram. E falando em carne de caça também, tem algumas carnes, né, de paca também, né, a raia também, né, a raia que é diferente, né? Por exemplo, esses tipos de caça, já a humanidade já condena, mas é uma cultura nossa, né? Nós não Sim, podemos deixar, porque faz parte da nossa cultura alimentar, né? Só que é assim, você mata para o seu consumo, você não mata para venda, você mata para o seu consumo. E quando você faz isso, você faz um manejo, entendeu? Por exemplo, você não vai matar um animal que você queira, mas ele ainda é bebê. Você não vai matar um animal desse. Você vai deixar ele crescer mais um pouco. Então você não mata, porque ele não vai saciar a fome da sua família. exato. E outra coisa, existem animais que não nasce só um, com exceção da anta, né? A anta só faz um filho, mas tem animais aqui que faz 20, 30 de uma vez, como o porco do mato, né? O porco do mato faz um monte. E esses animais, com 2, 3 anos, eles já estão largando a mãe e já vai seguir seu caminho sozinho, entendeu? A anta tem uma gestação longa, ela só tem um filho, e o filho desmama com 4, 5 anos. A anta também, quando ela, apesar de ser solitária, mas ela só anda assim, um casal. Ela não anda de bando, 2, 3, 4, não só porque o filho, assim que atingir o desmame, também já vai seguir o rumo dele, entendeu? Então sempre existe um casal. Por exemplo, aqui, as araras, né, os animais, as aves que são de rapina, essas aves, elas é um casal para o resto da vida, entendeu? Sim, sim, olha, muito interessante, né? Não é como os animais silvestres que entra no cio e é um macho dominante para várias fêmeas. Os animais de rapina só é um macho e uma fêmea, pro resto da vida, até alguém morrer. Olha só, caramba, cada coisa, né? Muito legal, muito interessante. Olha, vamos falar dos nossos pratos que são aqui tradicionais, sem ser peixe e carne, por exemplo. Nós temos aqui a tapioquinha, que é um prato indígena também, feito do subproduto da confecção da mandioca, né? Certo. Nós temos o beiju. Na confecção da farinha, é um processo muito delicado e ele te dá vários subprodutos. Até você chegar na farinha, você tem o tucupi, você tem o beiju, tapioca, a goma, você tem o tarubá, que é uma bebida
que ela é fermentada, ela era usada pelos pajés, caciques, e também, conforme o tempo de tempo dela de fermentação, o teor alcoólico dela aumenta. Então, os pajés bebiam essa bebida para eles entrarem em estado de êxtase, para conversar com os espíritos, para curar certas enfermidades, essas crenças todas, né? Sim, sim. Então, é uma bebida que ela existe, perdura até hoje faz parte do nosso cardápio, da nossa gastronomia. E você encontra ela no mercado, na feira, Nossa, entendeu? como que é o nome mesmo? Se chama tarubá. Tarubá. Pode anotar aí e depois dar uma procurada como é que é feito o tarubá. Então, ela é um processo que você pega a pasta da mandioca, aí você mistura com uma palha, com umas folhas de umas árvores que tem aqui, se chamada curumim, e aí você pega aquela pasta, mistura com as folhas, e aí você leva ela para uma cama de madeira forrada com folha de bananeira. Aí ela leva 7 a 8 dias em estado de fermentação. Olha. Depois que você passa por esse processo, aí sim, aí daí você tem a massa do tarubá, que dessa massa do tarubá você vai fazer vários sucos de tarubá, porque ela é muito forte, muito forte. E é usado nos rituais aqui, nos rituais aqui nas aldeias, nos festivais folclóricos, muito usado. O tarubá é tomado na cuia, como assim uma comemoração pela sua vitória, pela sua chegada. Ela é uma bebida que ela representa toda uma história. Por exemplo, você tem aí uma excelente safra de algum produto, de macaxeira, de alguma coisa, então você faz o ritual de agradecimento e o tarubá é uma bebida que é usada nos rituais de agradecimento. De comemoração, né? Para comemorar Comemoração por alguma vitória. por alguma vitória. Que É. legal. Que bacana, chefe. Queria te agradecer muito, viu? Nossa, essa conversa. Tem tantas coisas ricas, né? Que precisaria de mais tempo aí para a gente conversar, Sim, saber mais aí sobre a cultura. E, nossa, eu sou louco aí para conhecer Altar do Chão, Santarém, conhecer até mesmo o Belém, sim. eu não conheço também, né? Então, mais para frente aí, vamos ver se dá para fazer uma visita aí, conhecer. Ah, com certeza, será um grande prazer receber você aqui e quero agradecer a oportunidade de estar aqui, receber esse convite do podcast Paladar Distinto, por essa oportunidade de estar divulgando a nossa gastronomia nativa do Rio Tapajós, Amazonas, Brasil. Eu sou o chefe Zena do Carmo e estou aqui para divulgar o nosso trabalho de gastronomia nativa. Um prazer imenso por estar aqui, tá, meu amigo? Nossa, eu que agradeço, viu? Prazerzão e um grande abraço. Obrigado, sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.